Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária com a ordem do dia 24 de março de 2026. Em aprovação, a ata número 4.543, de 2/3 de 2026. Coloco em votação. Quem puder votar online, pode votar. Voto favorável. Obrigado, Juliano, pela tua declaração de voto. Não sei se a Fran tem um acesso favorável. Juliano e a Fran favorável. Ok. Então, aprovado por todos os senhores vereadores. Ata número 4.544, sessão ordinária de primeiro período de 2026. Em votação, vereador Juliano, vereadora Fran. Ok, obrigado pela manifestação. Concluo aprovado por todos os senhores vereadores. Expediente. Solicito ao vereador Clemente Valandro, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, o público aqui presente nesta casa nessa noite e todos os que nos acompanham em suas residências. O nosso boa noite. Pedido de informação número 012 de 2026, Fran Bonassi, informações de instrumentos musicais da Casa de Cultura. Pedido providência número 047 de 2026, Roque Severnini, casa em situação de risco. Pedido de providência número 048 de 2026, Juliano Banguarten, manutenção das bocas de lobo da rua Hilário Ilgerte. Pedido de providência número 049 de 2026, Juliano Banguarten, manutenção da rua Emílio Tisato. Pedido de providência número 050 de 2026, Juliano Banguarten, troca de lâmpadas na linha Mateu. Pedido de providência número 051, Juliano Banguarten, patrulhamento na estrada da Olaria do Seco. Por hoje, presidente, era isso. Muito obrigado, vereador Clemente Valandro. Ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei do Executivo, número 06/2026, que denomina a via pública municipal e dá outras providências. Pareceres de legislação, justiça e redação, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar e jurídico favoráveis. A palavra está à disposição dos senhores vereadores e coloco a palavra, então, à disposição do vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente. Em relação ao projeto 06, o projeto de lei do Executivo denomina como Estrada Domênico Tumeleiro o trecho da via pública municipal correspondente à alteração de nomenclatura de parte da FR 54, localizado entre a comunidade Santo Antônio, em linha Jacinto, até a Capela Santa Cruz, estendendo-se até o limite com o município de Pinto Bandeira.
a proposta tem como objetivo prestar homenagem a Domenico Tumeleiro, imigrante italiano que contribuiu para o desenvolvimento histórico e social da região, reconhecendo seu legado e valorizando a memória da imigração italiana na formação do município de Farroupilha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Dalor de Jesus, e coloco a palavra para os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas presentes, especialmente aqui os moradores da comunidade Santo Antônio, lá da nossa grande linha Jacinto. E um projeto simples, mas de grande valia, porque faz referência à memória do Domenico Tumeleiro, que hoje aqui, a família Tumeleiro aqui está em grande número aqui, né? E que, além disso, a família Tumeleiro também tem uma história de trabalho junto à sua comunidade, haja vista aquele asfalto que hoje já praticamente é uma realidade ali, faltando apenas a sinalização horizontal e vertical, um projeto em parceria com o governo municipal e o governo do estado e a comunidade, e traz aí o nome, então, de Domenico Tumeleiro, que é um cidadão, né, já falecido, mas que deixa uma história, um legado de trabalho, aí seguido atualmente pela sua família, pelos seus descendentes, por tantos outros imigrantes italianos que aqui vieram e aqui produziram e construíram e fizeram desta nossa região uma região de destaque para nós aqui da Serra Gaúcha, para o estado, para o Brasil e quiçá para o mundo, até servindo de exemplo para nosso velho mundo, para a Itália, né? O Domenico, que veio lá da região de Conco, que é uma região lá de Vicenza, da região do Vêneto, onde que muitos vieram de lá. O que me chamou a atenção aqui, se os dados estão certos, é que ele veio para cá em 1921, é isso? É isso aí então, né? A maior parte dos italianos vieram de lá em 1875, né? A Itália foi unificada politicamente em 1871, mas mesmo com a unificação política, o problema econômico da Itália, a crise na agricultura, a falta de terra, a falta de alimento, a pobreza e as grandes promessas feitas pelo governo brasileiro de que aqui tudo seria diferente, fez com que muitos e muitos italianos vieram para cá, chegando no Rio de Janeiro, chegando em São Paulo, depois se dirigindo para cá, né? Chegando aqui de carroça praticamente, ou no lombo de algum cavalo, né? Achando a terra bruta, sem casa, né? Sem nada, mas aqui souberam transformar esse local inóspito num local de muita oportunidade. Então, parabéns ao governo municipal que traz esse projeto de lei para tornar essa estrada com o nome do Domenico Tumeleiro. Além de dar nome à estrada, dá nome também a alguém que ali plantou uma semente de prosperidade e que as famílias ainda que com muitas dificuldades permanecem ali e dão continuidade a esse importante legado. Votaremos favoravelmente ao projeto de lei, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está com a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nessa noite, as que nos assistem através das redes sociais, aos assessores dessa casa, a imprensa aqui presente, mas em especial quero cumprimentar a família Tumeleiro, que está aqui em peso, né, para receber essa homenagem, né, ao Domenico Tumeleiro, que com certeza representa não só para vocês muito, né, mas com certeza para Farroupilha também. Eu acredito que se Farroupilha é o que é hoje, é porque nós tivemos pessoas fortes, guerreiras, assim como o seu Domenico, né, e muitos outros que chegaram, imigrantes italianos que vieram para Farroupilha e constituíram suas famílias aqui, que hoje Farroupilha é o potencial que é. Então, nada mais justo do que nós hoje estarmos aqui, então, votando favorável a esse projeto, fazendo essa homenagem, então, ao seu Domenico Tumeleiro e assim prevalecer, né, e continuar
fazendo história aqui, levando o nome da família Tumeleiro, numa simples, que parece uma coisa simples, que é um nome de rua, mas que com certeza para vocês, família, e para a Farroupilha vai ser um significado e um legado importante que vai ficar aí para a nossa cidade. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadora Glacice Westrin. Passo a palavra ao vereador Argide Schmidt. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Leandro Adamati, comunidade da linha Jacinto, família Tumeleiro. Jair, eu dou os parabéns a ti e a toda a família por ter conseguido dar o nome dessa rua do avô de vocês, né? Bisavô, que veio da Itália. Eu sei quanto vocês batalharam para ter aquele trecho de asfalto, quanto nós passamos nas enchentes lá, né, Jair? E agora está lá asfaltada, só está esperando a sinalização vertical e horizontal, que eu acho que nos próximos dias será feita, e será feita a inauguração daquela obra. Então, parabéns a toda a família Tumeleiro por essa conquista e pelo seu Domênico Tumeleiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Argide Schmidt. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs presentes nesta noite, em especial a família Tumeleiro. Quero dizer que votaremos favorável ao projeto e é importante, eu sempre falo na condição de historiador, de professor de história, que é a minha formação, nada mais, nada menos do que a gente registrar quem construiu. E Farroupilha é uma cidade que foi e é construída todos os dias por inúmeras mãos e por inúmeros grupos étnicos. E a gente sabe a força da imigração italiana, tanto que nós somos o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul e que se espalhou por todos os cantos da nossa cidade e que deixou o legado. Além do trabalho, o cultivo da uva, a tradição e que nós, de fato, precisamos valorizar quem fez. Como o meu colega, o vereador advogado Roque, disse assim, talvez seja um simples ou um singelo gesto, mas a história precisa ser contada e registrada. Então, parabéns à família que consegue esse reconhecimento e que bom que o governo, o prefeito mandou também o projeto, então a gente vota favorável. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, colocamos em votação o PL número 06/2026. Em votação. Vereador Juliano favorável. Muito obrigado. Então, aprovado por todos os senhores vereadores. Nós já queremos cumprimentar a comunidade aqui presente. Obrigado também pelas manifestações. Quero cumprimentar aqui também o Adamati, a imprensa e as pessoas que estão conosco através do nosso canal do YouTube. Em primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 7, que autoriza o recebimento de imóveis em doação, pareceres de legislação, justiça e redação, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar e jurídico favoráveis. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Darlan de Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. O projeto autoriza o município de Farroupilha a receber em doação 3 lotes urbanos, localizados no loteamento Centenário, de propriedade da empresa Kia, Administração de Imóveis Limitada. As áreas serão incorporadas ao patrimônio público municipal como destinação de área pública prevista no parcelamento urbano, sem gerar custos ao município, garantindo a regularização administrativa e adequada na gestão territorial. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, bom, quero fazer o uso da palavra de uma forma bem sucinta, mas não menos importante. Eu quero começar com o primeiro projeto
do ano de 2026, que vem a autorização de recebimento de imóveis com o puxão de orelha de sempre. Sempre as coisas vêm incompletas. Eu acho que o pessoal não consegue entender, eu acho que tem que desenhar, porque nós falamos o ano passado 3 ou 4 projetos aqui no microfone, em reuniões das comissões, e de novo com falta. Veio a matrícula, ok, mas as matrículas que não achávamos as respostas. Pois bem, o que nós fomos atrás? A nossa bancada, através da assessoria do Gelson, em contato com a assessoria do MDB, a Juliette, conseguiu, e aí nós nos localizamos de fato onde que eram os terrenos. Então eu volto aqui fazer o mesmo pedido de todo ano. Mandem o projeto completo. O trabalho bem feito e mal feito dá o mesmo trabalho, basta querer escolher qual que quer ser feito. Então, fica o meu voto favorável, porque é importante para o município, e o puxão de orelha mais uma vez. Não vai passar de ano de novo. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, nós colocamos em votação o PL 07/2026. Vereador Juliano Baumgarten, favorável. Vereadora Fran, favorável. Okay. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço de projetos, nós passamos ao espaço, então, dos requerimentos. Requerimento de voto de congratulações número 08 de 2026. Nova diretoria da SIC Farroupilha. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, um requerimento que reconhece aqui, deseja que a nova diretoria executiva da Câmara da Indústria, Comércio, Serviço e Agronegócio de Farroupilha, da gestão 2026-2028, possa ter um excelente trabalho junto aos associados, às empresas de indústria, de comércio, de serviço, de agronegócio, na pessoa do presidente Rafael Gustavo Portolan Coloda, do vice-presidente Maurício Alexandrini, do vice-presidente da indústria, né, Maurício Alexandrini, vice-presidente do comércio João Paulo Lázari, vice-presidente de serviços Amanda Feltrin, vice-presidente de agronegócios Marciano Lázari, secretária Rita Rosa Bareta, secretária Sônia Adriana Reck, tesoureiro Flori César Pessim e tesoureira Márcia Montemeso. Então é um requerimento desta casa, da nossa bancada, desejando pleno sucesso e êxito à nova gestão da diretoria da Câmara de Indústria, Comércio, Serviço e Agronegócio. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Bom, senhor presidente, eu só peço a subscrever o presente requerimento. Estivemos presentes no ato, né, que aconteceu lá na sede lá da SIC, foi um ato importante e uma nova fase, né, marcada inclusive pela abertura do diálogo. Acho que é importante referendar. Eu quero parabenizar em nome do presidente Coloda e do vice Maurício Alexandrini a todos os demais que foram mencionados e fazer referência e gratidão por ter nos aberto as portas ali para fazermos algumas agendas com a doutora reitora, a professora Márcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que veio e que trouxe não somente a expertise, mas também a oitiva dela para a construção coletiva para os cursos da Universidade Federal da Serra Gaúcha. Então, fica aqui meus votos de estima. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra está com o vereador Argídio Schmitz. Presidente, a bancada do MDB também subscreve e dar os parabéns à nova diretoria, com o Rafael Coloda, que tenha uma boa gestão na SICS. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Argídio Schmitz. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, então nós colocamos
Em votação, o requerimento 08/2026. Vereador Juliano, favorável. Vereadora Fran Bonassi, favorável. Aprovado por todos os senhores vereadores e subscritos por todas as bancadas. Pode ser, senhores. Obrigado. Requerimento, voto de congratulações número 09/2026. Congratulações às SICS e à FAVIM pelo evento comemorativo da Vindima 2026. A palavra está com o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, da mesma forma, esse requerimento ele tem um duplo sentido. Veja bem, nós temos aqui, primeiro, parabenizar aqui a Câmara de Indústria, Comércio, Serviço e Agronegócio, a SICS, e também a FAVIM, que é a Associação das Vinícolas de Farroupilha. Por que nós estamos fazendo esse requerimento? Pela realização do evento comemorativo da Vindima 2026. Isso ocorreu aqui no Centro Adelino Colombo, Centro Empresarial Adelino Colombo, e teve por objetivo, no dia 14 de março, foi um sábado, final de tarde, um evento inovador, que era reunir ali as vinícolas do nosso município, ali o espumante, o champanhe, o moscatel, a brute, enfim, e a gastronomia, e ter um momento de encontro, de lazer, mas também de apreciação dos nossos produtos, das nossas vinícolas, que nada mais é do que o fruto do nosso agricultor que planta lá a sua uva e depois é transformada nesse líquido precioso que todos nós, creio que gostamos, né? Seja o moscatel, seja o vinho, o suco, enfim. E esse foi um evento, então, que lá estavam presentes as nossas vinícolas. Tinha, eu acredito que todas as marcas de Farroupilha, e temos a certeza que temos produtos excelentes. Tanto assim é verdade que Farroupilha é a capital brasileira do moscatel. Ou seja, Farroupilha recebeu teve um projeto de lei em que depois foi sancionado, inclusive pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É um projeto de um gaúcho, né? Aqui feito a várias mãos pelo ex-deputado federal Henrique Fontana, pelo deputado federal Pompeu de Matos, pelo deputado federal Cherini, e que depois se transformou, então, numa lei que diz que Farroupilha é a maior produtora de uva moscato do Brasil, e por isso leva o título de capital brasileira do moscatel. Teve até vamos dizer assim, um litígio com a nossa vizinha Garibaldi, que queria ficar com o título, mas, graças à FAVIM, esse título pertence à Farroupilha, porque numa discussão no âmbito jurídico, Farroupilha acabou ganhando, por iniciativa da FAVIM, esse título de se manter a capital brasileira do moscatel. Então, nada mais do que justo de que, quando nós temos eventos focados naquilo que possa dar visibilidade, naquilo que possa dar valorização ao produto que é nosso, da nossa terra, além de participar, temos que elogiar e incentivar. Então, este é um requerimento singelo, mas que tem por iniciativa incentivar e parabenizar essas duas entidades que promoveram isso. Lembro-me bem que, quando começamos aqui o Festival do Moscatel, em Farroupilha, se fazia lá no Parque Cinquentenário, num porão, inclusive o piso era de brita, não tinha nem concreto, né? E hoje o Festival do Moscatel é um festival que, inclusive, se experimentou uma nova modalidade que tem se dado muito bem, que é o Garden, né? O Garden, que ele acaba sendo feito na localidade, né? Às vezes embaixo de uma parreira, numa vinícola, e também lá no Parque Cinquentenário, no Centro de Espaço Mário Bianchi. Então, esse é o sentido, é a gente incentivar, parabenizar e apoiar essas iniciativas. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini, e a palavra está com o vereador Argídio Schmidt. Senhor presidente,
A bancada do MD subscreve esse requerimento. Ok. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, nós colocamos em votação o requerimento 09/2026. Em votação. Voto favorável do vereador Juliano Balgarten. Vereadora Fran, deu certo. Ok. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento número 10/2026. Convite aos representantes do Country Canyon Adestramento RS, Ivone Iani Ferreira e Paulo Ferreira. A palavra está com o vereador Darlan de Jesus. Senhor presidente, esse requerimento, esse convite, se dá por conta daquela moção que fizemos, né, onde surgiram algumas perguntas, né, e o Paulo não pôde responder, então, sobre a questão dos adestramentos, né, sobre a questão canina também, a psicologia canina, né, então, para que ele possa vir até a casa explanar mais sobre o assunto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador mais quiser fazer o uso da palavra, colocamos em votação, então, requerimento número 10/2026. Vereador Juliano Balgarten, favorável, obrigado. Aprovado por todos os senhores vereadores. Encerrado o espaço de requerimentos. Espaço das moções. Moção número 06/2026. Moção de apoio ao fortalecimento do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul e a ampliação de medidas para recomposição de pessoal. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Darlan de Jesus. Senhor presidente, essa moção se dá pelo déficit que nosso Estado vive hoje, de aproximadamente 695 vagas, né? Então, é para que o governador possa chamar esse pessoal, os candidatos aprovados na última etapa do certame, para que possam, então, compor as fileiras do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se um vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação a moção número 06/2026. Vereador Juliano Balgarten, vereador Caleb Coelho. Ok. Aprovado por todos os senhores vereadores. Senhores vereadores, a pedido do proponente, Cilo Monteiro, ele pediu uma inversão de pauta para que seja, então, lido primeiro a moção número 08 e após a moção número 07. Podemos inverter a pauta? Ok. Aprovado. Obrigado. Então, moção número 08/2026, moção de aplausos à 5ª edição da Ultramaratona Caminhos de Caravaggio, e a moção número 07/2026, moção de aplausos ao atleta farroupilense Josemar Gomes Nunes, pelo 4º lugar na prova de 217 quilômetros da 5ª edição da Ultramaratona Caminhos de Caravaggio, a quem passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro na tribuna, para que possa falar da moção 008 e moção 007. E depois nós colocamos em votação, então. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoal de linha República, da família Tumeleiro, ao nossos pessoal da Ultramaratona, o José também, que foi um atleta que participou, a Damate e a toda a comunidade aqui presente. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui à minha colega vereadora Fernanda, proponente da moção que me concedeu a honra de utilizar a tribuna para explanar sobre o grande evento que aconteceu em nossa cidade desde 2022. Muito obrigado, Fernanda. A Ultramaratona dos Caminhos de Caravaggio
consolida-se como uma das maiores e relevantes corridas de montanha do sul do Brasil. O evento, organizado pela empresa Gringo Eventos, por meio de seus sócios Gustavo Maciel, Alberto Semin e o Marcelo Carenato, que está aqui presente. Vem sendo realizado em nosso município desde o ano de 2022, tornando-se pouco tempo uma verdadeira tradição local. A importância da prova é tamanha que já integra o calendário oficial de eventos de Farroupilha, destacando-se não apenas pelo seu nível técnico, mas também pela sua grandiosidade, com largada no Santuário de Caravaggio, e a prova principal conta com impressionantes 217 quilômetros de percurso, sendo realizada ao longo de quase 2 dias, exigindo o preparo físico e resistência e superação dos atletas participantes. Na última edição, o evento reuniu 650 atletas, oriundos de 18 estados brasileiros e 7 países, que estiveram em nosso município desde quinta-feira até o encerramento da prova, que aconteceu no sábado, dia 14 de março. Além de promover o esporte, a ultramaratona contribui significativamente para o turismo e economia local, evidenciando o potencial de Farroupilha como destino para grandes eventos esportivos. Relatos de atletas que participaram da competição reforçam o quanto nosso município possui atrativos naturais e turísticos capazes de impulsionar ainda mais a iniciativa deste porte, fortalecendo a imagem de Farroupilha no cenário esportivo nacional e internacional. Diante disso, é com grande orgulho que indico a presente moção de aplauso à Ultramaratonas Caminho de Caravaggio, reconhecendo a sua relevância, organização e contribuição para o desenvolvimento do esporte, do turismo e da valorização de nosso município. E com certeza de que o evento continuará alcançando ainda mais sucesso em suas próximas edições, já tendo uma nova etapa confirmada para março de 2017, né, Carenato? Então aqui fica o nosso agradecimento da cidade de Farroupilha, essa moção de aplauso da Câmara de Vereadores, da nossa bancada do MDB, ao grande evento que aconteceu na nossa cidade do dia 12 ao 14 de março. E aproveitando também essa moção, a próxima moção, que seria a 7, trago essa tribuna uma justa e merecida homenagem, por meio desta moção de aplauso, ao atleta farroupilhense Josemar Gomes Nunes, um exemplo de dedicação, superação e amor pelo esporte. Sabemos que a vida de atleta não é fácil, né, José? São horas de treino, disciplina, renúncia, muitos desafios, para representar com orgulho o nome da nossa cidade. Josemar é um exemplo que nos enche de orgulho, levando Farroupilha aí para além das nossas divisas, participando de várias competições em diversas regiões do país. O atleta conta com o apoio do poder público, através da lei de auxílio ao atleta, que demonstra a importância de políticas que valorizam e incentivam nossos talentos locais, e quando esse apoio encontra dedicação, os resultados aparecem. Então, o Josemar iniciou sua trajetória na corrida no ano 2014, e uma etapa, foi 2014, José, não foi 2015, tá? Uma etapa de trilhas e montanhas, realizada no Salto Ventoso, porque eu participei dessa prova. E tive o prazer de participar ao teu lado. Confesso que aquele dia você me ultrapassou ali perto da cachoeira, mas pouco antes da cascata, ali acho que foi, na prova de 10 quilômetros, né? Mas talvez você nem lembre disso, mas ali a gente se encontrou e você acabou me ultrapassando, e ali já dava sinais que estava nascendo um grande atleta. Então, desde então, a corrida deixou de ser apenas uma atividade e se tornou um verdadeiro estilo de vida. Josemar trocou o futebol pelas corridas de montanha e passou a acumular participações em diversas provas, enfrentando distância de 15, 20 e 35 quilômetros, até chegar no nível mais extremos, aí as ultramaratonas. Entre seus feitos, destacam prova de 50 quilômetros, 2 provas de 80 quilômetros, desafio da Rota da Baleia, em Garopaba, Santa Catarina, onde conquistou o primeiro lugar em sua categoria. E onde permaneceu correndo por 17 horas. No ano de 2020, e no ano de 2025, alcançou o expressivo 4º lugar na geral da UMCC, na distância de 100 quilômetros.
E em novembro do mesmo ano conquistou o resultado ainda mais impressionante, 7º lugar na geral e 1º lugar na sua categoria no Monster Ultra Trail, na distância de 100 milhas ou 160 quilômetros, competindo com atletas de todo o país, inclusive integrantes da seleção brasileira e competidores internacionais. Já em 2026, buscando superar seus próprios limites, Josemar encarou um novo desafio, a UMCC, na distância de 217 quilômetros, um sonho pessoal. Após meses de dedicação, preparação intensas, conquistou mais um grande resultado, alcançando o 4º lugar na geral, nos 217 quilômetros, 2 dias de corrida, e elevando ainda mais o nome de Farroupilha ao cenário esportivo. Os desafios não param por aí. Em novembro de 2026, ele pretende enfrentar mais uma prova extrema, o Extremo Sul, com percurso de 227 quilômetros. Vai aumentar mais 17 aí, né, José? Quilômetros na praia, né? Mostrando que sua trajetória ainda reserva muitas conquistas. Diante de tudo isso, José, é com muito orgulho que prestamos essa moção de aplauso, reconhecendo não apenas os resultados alcançados, mas principalmente a tua dedicação e perseverança com o esporte que tu representa aqui, né? Então é um exemplo aí para todos nós. Então, que sua trajetória inspire aí outros atletas, para que possamos continuar valorizando quem leva o nome de Farroupilha com tanto empenho e dignidade. Então, parabéns, José, e muito obrigado por representar tão bem aí a nossa cidade. Era isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. E a palavra, ela está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Boa noite a todos mais uma vez. Cumprimentar os atletas, os participantes. Importante as moções de reconhecimento ao esporte, né? O vereador Cilo tem inúmeras vezes se debruçado sobre o assunto. E eu volto a dizer, é importante. Mas eu acho que a gente tem que começar a cobrar um pouquinho mais do poder público em alguns assuntos, algumas temáticas que estão deixando a desejar. E o esporte é uma. Tá? A gente não tem notícia de Fundel, a gente não tem notícia de uma organização, de uma participação ativa. Porque se é só para ter uma secretaria com o título de esporte e juventude, pode fechar. Tá? Nós vamos começar a cobrar mais, passou um período, teve vários fatos, mas agora nós vamos começar a cobrar incisivamente todas as temáticas da cidade que não estão andando. Meio ambiente, cultura, turismo, planejamento, etc, etc, etc. Vai começar a listinha das cobranças. Uma hora a conta vai chegar, e está chegando. Né? Porque eu acho que é importante a valorização, mas sem política pública não tem solução. Né? Porque é importante, o atleta se dedica, se prepara, tem um investimento, representa o município, participa, leva. Só que só parabéns, parabéns, pelo menos para não ficar no 0 a 0, né, Cilo? Para pelo menos ajudar com as despesas. Então, evidentemente que a gente parabeniza, mas vamos cobrar, sim, do poder público mais investimento. Passou da hora. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E a palavra está com a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a imprensa aqui, em nome do Leandro Adamati, o público aqui presente, os servidores da casa e os que nos acompanham através das redes sociais. Eu inicio minha fala, vereador Cilo, primeiramente agradecendo. Nós até chegamos a entrar em contato com o Gustavo, né, para a gente fazer essa homenagem, mas nós conversamos como um bom diálogo que a gente tem que ter dentro dessa Casa Legislativa, e é uma bandeira que o senhor defende, é do esporte, nada mais justo que conduzisse, né, essa moção. Eu só quero deixar registrado aqui os parabéns a toda a equipe do Gringos Eventos, ao Gustavo, ao Alberto, ao Marcelo, e pela organização da Ultramaratona de Caminhos de Caravaggio, que representa muito mais do que um evento, né, voltado para o esporte. Ele volta ao turismo da nossa cidade, valoriza a nossa comunidade, fortalece muitos pontos focais aqui e faz com que as pessoas tenham aquele espírito de superação, né? Então, fica aqui o meu reconhecimento
a vocês e admiração pelo trabalho que vocês têm desempenhado, tá? Por essa ultramaratona. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, vereador Cilo, parabéns pelo requerimento. Obrigado, vereadora Fernanda Correia. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação a moção número 07/2026, moção de aplausos ao atleta farroupilhense Josemar Gomes Nunes. Vereador Darlan, vereadora Fernanda, vereador Juliano. Coloquei a 7. A 7. Coloquei em ordem. Quero pedir também que permaneçam na sessão. No final, nós vamos fazer aqui o registro, então. Ok? Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, moção número 08/2026, moção de aplausos à 5ª edição da Ultramaratona Caminhos de Caravaggio. Aprovado por todos os senhores vereadores. Ok. Eu quero convidar, então, o Josemar para que possa passar aqui para nós fazermos o registro, então, dessa moção. E depois também vamos fazer um registro com a comunidade a qual nós votamos o projeto também aqui e aprovamos nessa noite. Encerrado o espaço de moção, nós passamos ao espaço de comunicação de lideranças, pelo tempo de até 3 minutos para manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. As inscrições abertas. Com a palavra, o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, as assessoras, a turma da linha Jacinto. Só lembrar que se a colônia produz, a cidade come, né? Janta. E na maioria dos bares, das bodegas que nós temos no interior, você fala sobre o pêssego. Que o pêssego deu uma tragédia. Eu estava olhando aqui uma média, ó. O pêssego Facínio, 2,02, né? Ao quilo. O pêssego Rubimel, então, 1,63. O pêssego Campai, 2,9, a média geral dele, né? Cada um tem uma média. Então, esse próximo ano aqui, nós, agricultores, vamos ter uma dificuldade muito grande e nós temos aquela guerra do Irã e do Iraque, que os insumos vêm de lá. Então, eu peço para o executivo, aí, a prefeitura, ter uma paciência com nós aí nas estradas, colaborar, que vai ser um ano dificultoso esse ano. E os bancos também, que olham para nós também, que a sorte nossa agora vai ser eles aqui, está meio,
por exemplo, eu também, né? Então era isso, senhor presidente. Que o prefeito olha bem para a colônia aí. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício Belaveira. E a palavra está à disposição do líder de bancada. Com a palavra, vereadora Fran Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite, também quem está de suas casas, a imprensa, enfim, a todos. Presidente, eu vou fazer uma prestação de contas na próxima segunda-feira, então, sobre a minha viagem, né, que eu fui a Brasília. Não vou usar este espaço porque é pouco tempo, mas quero deixar claro aqui que eu faria a prestação de contas, então, até para os colegas saberem também, né, o porquê que a gente esteve lá, enfim, e também quais foram os frutos da nossa viagem. Mas hoje eu quero usar o meu espaço para falar algumas coisas. Tem uma situação de uma mãe, a Paula, que inclusive é do conhecimento de outros vereadores também, porque nós trouxemos na reunião da Frente Parlamentar, a doutora Eleonora também tentou nos ajudar muito ali com o governo, mas ninguém conseguiu, doutora. Então, eu vou trazer essa situação, porque assim é muito, muito triste. Porque depois que acontecem as coisas, aí não adianta lamentar. Depois que... Eu espero, de verdade, que não aconteça nada com o Taylor. Que não aconteça nada com essa família. Porque, assim, ó, essa família já está cansada. O Taylor é um menino autista e que tem diabetes tipo 1, tá? Ele já foi parar na UTI por conta da diabetes. E me corrija, doutora Eleonora, se eu falar alguma coisa errada, mas é cetoacidose diabética que aconteceu com ele, né? Então, isso é uma complicação grave causada pela falta severa de insulina, que foi, então, quando ele teve que ser hospitalizado e ficar vários dias na UTI. O que acontece? A mãe dele é uma professora concursada da cidade da Feliz. E nós fizemos, no final de agosto, uma reunião com a secretária Flávia e com o Diego, na qual essa reunião estava tudo tranquilo, encaminhado, até a secretária falou, não, nós precisamos de profs aqui, na área de letras, que é o que a Paula faz lá. Então, para nós é ótimo, porque a gente trabalha muitos índices nessas matérias, e a gente quer, Paula, que tu venha, está tudo certo. E aí a Paula entrou com um SEI, solicitando, então, né, essa cedência dela para o município de Farroupilha, já que o município também gostaria, e a gente fez uma intervenção com o município da Feliz também. Nós entramos em contato lá com a vereadora do PDT, que fez toda a articulação com a Secretaria Municipal de Educação de lá, e ela estava liberada. A escola dela também foi muito tranquila, e até agora a gente espera um retorno. Já fazem 6 meses. Nós tentamos intervenção com todo mundo que vocês possam imaginar, inclusive com a primeira-dama, inclusive com o vice-prefeito Tiago, e nada se resolve. Então, eu quero saber aqui se talvez o líder do governo possa nos ajudar. Eu não trouxe antes essa situação, porque nós tentamos, né, doutora? Nós tentamos, de todas as formas, de todos os caminhos, resolver, mas não resolveu. Então, hoje eu resolvi expor essa situação. Obrigado, presidente. No meu próximo espaço, eu vou falar outras coisas. Obrigado, vereadora Fran Bonassi. A palavra está com o vereador Juliano Baumgarten. Bom, senhor presidente, vamos lá. Bom, a gente viu recentemente, mais preciso no dia de ontem, a inauguração da ampliação do contraturno escolar da Escola 1º de Maio, que eu avalio como importante, algo bom, tendo em vista que um dos problemas que nós temos é a falta de vagas de contraturno, porque não tem como, o município não tem perna para tudo. Isso é fato, né? Não adianta eu vir aqui dizer o contrário. Porque isso faz o quê? Gera conforto, gera segurança para que os pais possam trabalhar. Ótimo. Mas eu acho que a gente precisa ter alguns pontos de observação, como, por exemplo, que esse espaço não se torne apenas um espaço passageiro, que ele tenha atividades que contemplem um todo. Porque, mais do que oferecer um lugar, tem que ser um espaço de permanência. E o município, enfim, a gestão da educação, precisam pensar além. É garantir vagas com qualidade. A melhoria da estrutura, com certeza, é válida. Mas é preciso destacar que a ampliação constituiu, basicamente, uma cobertura na frente do prédio. Mesmo assim, foi investido um valor próximo de R$500 mil, sem a criação de novas salas. Além disso,
anuncia-se a abertura de 80 a 100 vagas, pois não se observa ampliação do quadro de profissionais. Se faz necessário ampliar os profissionais que lá trabalham, para atender com qualidade as crianças. E faço alguns questionamentos que antes teve, principalmente no CAI do 1º de maio. Se tinha aulas de teatro, onde que elas estão? Onde que estão as atividades de capoeira e dança? Porque até onde que eu sei, a informação que só permaneceu com a banda. E os kits de robótica que tinham sido implementados, que tinham trabalhados, estão sendo utilizados ali ou de que forma? Criar vagas é importante, mas, acima de tudo, transformar vidas melhor. Mas, para isso, é preciso qualidade. E qualidade se faz com um serviço amplo. Fica aqui uma crítica construtiva. É preciso, sim, adequar, é preciso ampliar, só que é preciso não subtrair algo para adicionar outro. Então, a gente precisa o quê? Coisas que foram boas e que deram certas, independente de qual gestão pública foi, ela tem que permanecer. Se estava tendo aulas de teatro, ótimo. Se estava tendo aulas de capoeira, estava tendo outras atividades, que elas permaneçam. Porque o tempo que a criança ou adolescente permanecer na escola, ele é muito válido. Esse tempo vai fazer com que eles não estejam em contato com drogas, com violência, etc., etc. Mas precisa todo um contexto pedagógico e didático, só para concluir, senhor presidente, que os atenda da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Está encerrado o espaço de comunicação de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos para falar de ações do seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Fran Bonassi. Presidente, então, vou continuar aqui a minha fala, que eu estava falando, só para ficar claro, então, o que precisaria é dar, então, essa cedência para a Paula, para o município de Farroupilha, para ela ser professora aqui, para ela conseguir acompanhar o filho dela, né, para ela conseguir fazer ali o acompanhamento da glicose dele também, porque hoje a rede de apoio dela, ela conta só com o pai e a mãe dela, que são pessoas idosas já. E o menino não deixa a avó aplicar a insulina. Ele entra em crise, porque a gente tem que lembrar que ele é um menino autista também, além de ter o diabetes. Então, ele tem outras questões. Então, por isso que eu vou fazer mais uma tentativa, então, trazendo ao plenário essa situação, a qual eu não gostaria de trazer, porque é uma situação muito triste, muito individual ali deles, mas, por favor, se puderem me ajudar, então, o líder do governo, o senhor presidente também, se o senhor puder interceder por essa família, seria muito importante. Eu vou aproveitar que eu tenho mais um espacinho aqui para falar sobre o que a primeira-dama também anunciou ontem, que é a questão do Bobat, que a gente vai ter ali, né, no novo centro de referência ali de fisioterapia, o qual eu acho muito importante. A gente precisa realmente disso, mas não é a prioridade. Quando fala aqui que vai ser feito, que vai ampliar, tem que saber o que as crianças autistas precisam. 100% praticamente das crianças precisam de intervenção na comunicação. E a gente ainda está com fila de espera de 1 ano para fono. A gente ainda não tem terapia ocupacional para todas. Então, assim, a gente tem que entender o que é prioridade. Isso é prioridade? É uma das. Mas se tu for colocar em elencar prioridade, está em 5º, está em 6º. A comunicação é a primeira, porque não é só fala. A comunicação é entendimento, a comunicação é compreensão, é linguagem, é tudo, presidente. Então, eu quero aqui que, quando vir falar, só para finalizar, quando vier falar aqui, tem que saber o que realmente essas pessoas precisam. Obrigada. Obrigado, vereadora Fran. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, hoje pela manhã estivemos numa reunião no Salão Nobre da Prefeitura, onde foi debatido aí a assinatura de um convênio com a Universidade de Caxias do Sul, com a UX, para tratar do saneamento básico, do Plano Municipal de Saneamento Básico do nosso município. Uma atividade importantíssima. Fiquei sabendo hoje pela manhã, uma pessoa da própria prefeitura me ligou,
pedindo se eu não ia, que achava importante a gente ir por a gente ter debatido esse assunto e ter colocado que não tem como você fazer uma assinatura de um contrato para conceder a água, a captação, o tratamento, a captação, a distribuição da água, o tratamento do esgoto, a captação do esgoto, sem você saber exatamente o que é que você quer com isso. E lá se dirigimos, eu e o Juliano acabamos conversando, a vereadora Fran e a vereadora Fernanda acho que não conseguiram ir, mas depois a gente soube que outros vereadores tinham recebido o convite, mas a gente foi igual, nos sentimos bem, inclusive. E acho que o prefeito acerta fazer isso, acerta, né? Não vou aqui fazer papel de oposição por oposição. Eu acho que acerta porque precisa fazer um estudo e a Universidade de Caxias do Sul é habilitada para isso, tem profissionais capacitados para isso. Me impressionou positivamente quem representou a UCS na parte da manhã, por ter conhecimento, diferentemente de outros temas tratados, inclusive pela própria universidade, que deixou a desejar, mas eu creio que esse tema se tem bastante know-how aí no que está se tratando. E esse estudo que está previsto para 18 meses, a sua conclusão, vai levar em consideração a questão da água, a questão dos tratamentos de esgoto, a questão de drenagens, a questão de resíduos sólidos, porque a água é um bem precioso e necessário. Então eu quero dizer que acerto o prefeito com essa atitude, tem o nosso apoio. Isso não significa dizer que qualquer estudo vai nos convencer, nós também depois vamos analisar o que vai vir desse estudo. Então, senhor presidente, apenas faço essa referência para dizer que temos muito a convergir, mas precisa deixar de lado as mesquinhariazinhas, né? Não convidar os vereadores para um ato importante como esse, isso demonstra pequenez do governo, nesse sentido, o vereador líder do governo. Nós temos que tratar as coisas com mais entusiasmo e parar de ser uma oposição, outra situação. Precisamos cuidar de Farroupilha. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está com o vereador Clemente Valando. Agora começou. Às vezes aqui eu quero até avisar os vereadores que às vezes aqui eu estou marcando o tempo, mas não está ainda bem legal aqui, às vezes não está caindo. Mas eu só quero deixar um alerta para os vereadores e para as pessoas que nos acompanham aqui também, que hoje vários vereadores, eu também, tive uma ligação de uma pessoa de nome de Marco Antônio, se dizendo que vai assumir a comarca de Farroupilha, se dizendo que é juiz e dizendo que você está com alguns problemas judiciais meio encrencados lá na justiça. E ele, meio com uma palavra assim quase que convincente, dizendo que se a gente fizesse uma combinação aí de alguns valores, ele ia assim, querendo agilizar um pouco o teu problema. Então eu vou deixar alerta que isso é golpe também, já estava querendo cobrar um valor para que agilizasse os problemas judiciais da própria pessoa que ele estava entrando em contato. Inclusive 2 vezes me ligaram hoje a respeito disso. Só deixar um alerta para o pessoal também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Clemente Valandro. Se o cara está encrencado, já fica preocupado, né? A palavra está com o vereador Darlan de Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero somar as palavras do vereador Roque aqui. Eu acredito que o Poder Executivo acertou nessa questão da UCS. Eles têm um know-how impressionante, segundo a reunião que nós participamos hoje pela manhã. E concordo também, vereador Roque, que a comunicação precisa ser melhor, né? Eu acredito que poucos vereadores aqui receberam o convite, mas o fato é que quando erramos, nós precisamos melhorar. Então, reconhecemos isso. E já quero aproveitar que tem pessoas aqui na casa ainda para convidar para a audiência pública que vai acontecer amanhã aqui na Câmara de Vereadores, às 19 horas. O tema vai ser saneamento básico. Vamos receber aí a EGEA, o Poder Executivo, vamos ter também a GERGS. Então, casa cheia amanhã. Para quem tem algum problema aí com o fornecimento de água, com a qualidade da água, vai ser um bom lugar para um bom debate. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Darlan Jesus, e passo a palavra à vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite novamente a todos. Eu quero ocupar esse espaço, então, para deixar registrado aqui sobre hoje à tarde, né, onde eu estive junto com familiares de uma pessoa que está doente, internada no Hospital São Carlos, e me deixando muito triste, porque quando se trata de saúde, tu tem que depender de defensoria pública para conseguir o que seria de direito nosso, porque, afinal de contas, a gente paga impostos, a gente paga as nossas contas em dia para ter, no mínimo, né, saúde de qualidade. E a gente tem o senhor esse que está doente, está sendo muito bem atendido no hospital, mas que, infelizmente, para poder ser transportado de Farroupilha para Caxias, quem gerencia isso é o tal do gerente e o GERCOM, que, infelizmente, a gente também aqui, enquanto vereadores, representantes da comunidade, se sente de mãos atadas, porque a gente tem que depender de uma defensoria pública para requerer o que é de direito da gente. Isso é frustrante, não só para vocês, população, mas também para nós, enquanto vereadores. Porque eu acho que se a gente está pagando nossas contas em dia, pagando nossos impostos, o mínimo que a gente tem que ter é saúde. Então, tu tem que ir lá pedir para o juiz, pedir para a defensoria pública intervir para tentar conseguir uma vaga num hospital em Caxias para uma pessoa que está com um problema sério no pâncreas. Isso é frustrante. Vou ser bem sincera te dizer, eu estou aqui, é um motivo de desabafo meu também, já que tem o pessoal aqui da linha Jacinto, para entender que muitas vezes não é falta de vontade do vereador, mas a gente tem que depender do Estado, de um órgão do Estado, para definir sobre a saúde da gente, dizer se é grave, se não é grave, ficar ali de mãos atadas. Eu sempre digo que quando se tem dor, a dor não espera. Sofre o doente e sofre a família também. Era isso, senhor presidente, era só um desabafo que eu faço nessa noite. Obrigado, vereadora Glaci Silvestrin. Passo a palavra à vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, Adamate, imprensa. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, nosso presidente, né, todas as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. Eu não ia usar esse espaço, mas eu ouvi a fala da vereadora Fran Bonassi e, embora eu concorde em quase tudo, né, tem uma coisa que são 2 pesos e 2 medidas. Uma medida é, de um lado, nós temos o paciente autista, para o qual o método Bobat muito pouco muda, né? Muda quase nada, né? Do outro lado, nós temos, eu não vou dizer paciente, porque quem se beneficia com isso é a criança com paralisia cerebral, no mínimo, né? Sim, o Down também. Eu apenas usei a paralisia cerebral, né? Mas o Down também, e outras, né? Então, nós temos esta balança, que na realidade é uma prioridade, sim. Para eles é uma prioridade. Porque muitas vezes depende disso a habilidade que essa criança vai ter de poder se locomover, seja com a ajuda de aparelhos, seja com órteses, próteses, mas vai ter, né? Então, eu concordo que para o paciente autista não é uma prioridade. Mas foi o que a primeira dama falou, tem vários autistas, por isso que eu falei. Não, eu sei que ela falou, mas eu estou dando uma explicação técnica para a coisa, né? Então, eu acho que, sim, né? Para essa gama de pacientes é extremamente importante. Obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E a palavra está com o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar a todos que aqui nos acompanham, em especial a comunidade de Linha Jacinto, Santo Antônio, Capela Santa Cruz, e também dizer que bom que já está finalizando a obra. Eu tive a oportunidade de estar presente no dia do lançamento, né, como presidente desta casa, o ano passado, e justo e merecido, né, denominar aquela via para o senhor Domênico Tumeleiro. Então, parabéns a todos os familiares pela conquista em si.
Quero aqui hoje também falar sobre o ato que aconteceu no Salão Nobre da nossa Prefeitura Municipal hoje pela manhã. Eu tenho convicção que este ato também foi em detrimento ao nosso trabalho do ano passado. O trabalho que nós fizemos aqui nessa casa, inédito, de todos os tempos, nunca havia acontecido, um grupo de trabalho para tratar desse assunto, chamando as entidades, chamando as pessoas que conhecem a área e também a questão do saneamento básico. Também lamento que, eu não sabia, não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo pela imprensa do ato, Lamento, então, acho que o município e o governo precisam melhorar a comunicação. E também reforço, amanhã teremos uma oportunidade de tratar do assunto e questionar os órgãos representantes e detentores da concessão, os órgãos que fazem a regularização, a regularização da Corsan Egea. E espero que a audiência pública da manhã, presidente, colegas vereadores, nós tenhamos fatos, só para concluir, fatos e ações e propostas para avançar. Essa é a minha leitura e espero que aconteça. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está com o vereador Juliano Baumgarten. Bom, seria cômico se não fosse trágico. Na terça-feira passada, nós estivemos na Secretaria de Educação do Estado conversando com a secretária de Educação, Raquel Teixeira, e após a noite na sessão nós falamos sobre uma das demandas que nós pleiteamos junto ao Estado, que era a questão da rede elétrica do Colégio Estadual Farroupilha, que a obra começou 7 anos atrás e até agora não foi concluída. Ironia do destino, na quarta-feira de manhã houve um princípio de incêndio. Eu acho que vai ter que esperar morrer alguém para se tomar uma atitude. Falei hoje com o Rômulo, que é um dos diretores, tem que aguardar a finalização do projeto, encaminhar para a RGE, etc, etc. De fato, o princípio de incêndio não serviu para nada, mas eu quero registrar aqui e bater na madeira e rezar e torcer que não aconteça. Se tiver algum dano à vida, tem culpado. Culpados. Fica aqui o meu registro, porque isso aqui é um tamanho absurdo, é um devaneio jamais visto. É uma burocracia cega que se perde através de um computador, de um celular, do tablet, seja qual instrumento tecnológico for, falta ir para o mundo real. E a Secretaria de Educação do Estado não está vivendo o mundo real. Fica aqui minha cobrança e meu desabafo. Bom, sobre essa questão de hoje de manhã, eu fiquei sabendo por fontes alternativas, como, por exemplo, o grupo do Farroupilha em Ação, que postou lá. E eu concordo com o vereador Roque, é uma pequenez não nos convidar, mas a gente vai seguir indo de penetra, gostando ou não, porque é um ato público. Ato público, logo, público, nós representantes. Eu acho que é importante o ato, a decisão que o prefeito tomou, e isso, concordo contigo, Jorge, é fruto do trabalho da Câmara de Vereadores e de a população que tem cobrado. Então a gente não pode se eximir disso. Teremos uma audiência pública amanhã, precisamos casa lotada. Só para concluir, senhor presidente, casa lotada, me coloquei à disposição, quero fazer parte do processo do acompanhamento do estudo, porque, sim, precisamos saber, e como diz o Roque, não é qualquer estudo também que nós vamos dizer amém, e nós continuamos lutando pela 5ª assinatura, CPI da Corsan já. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra está com a vereadora Fernanda Correia. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos que já cumprimentei anteriormente. Eu também não podia deixar de falar desse assunto da água. Não estive presente também hoje lá no Salão Nobre, mas acompanhei as entrevistas através da imprensa. E deixo a minha manifestação aqui, de uma certa forma, a gente dá os parabéns ao Executivo, porque de tanto que nós batemos, vereador Juliano, na tecla da água o ano passado aqui, em partes, o Executivo está escutando essa Casa Legislativa, presidente. Mas eu deixo a minha opinião aqui,
que esse anúncio nada foi como uma estratégia para tentar amenizar amanhã, vereador Darlan, a audiência pública da água que acontecerá aqui nessa casa, que o senhor promoveu. Então, 1 ano e 8 meses, se nós formos ver aqui de estudo, através da UCS, daqui a 1 ano e 8 meses, nós já vamos estar na próxima eleição, de um próximo mandato ao Executivo Municipal. E aí cabe a gente refletir e fazer muitas perguntas, tá? E então eu espero que amanhã nessa audiência pública venha a população, se manifeste, cobre, fale, porque a gente recebe aqui muitas demandas. O trabalho da Corsã continua precário. Quando não tem falta de água nos bairros, a água quando vem suja, né? Então, continua essa demanda aí de reclamações e nada vai mudar. Não adianta dizer que... Só para concluir, presidente, não adianta falar que está extinto a assinatura com o termo de aditivo da Corsã, se essa empresa que está aí continua prestando um trabalho precário. Se o executivo que tem a caneta na mão não cobrar o serviço que ele se propôs, que essa concessionária se propôs a fazer para o município, o executivo não cobrar, não vai valer de nada falar na imprensa que o termo de aditivo está, por hora, extinto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda Correia. A palavra está com o vereador Silonei Monteiro. Fernanda, concordo contigo nessa questão, mas o Poder Executivo não tem como cobrar da Corsã. Na verdade, quem tem que cobrar é a reguladora, que vai estar aí amanhã, então a gente tem que cobrar desse pessoal. Por que eles não estão cobrando da Corsã? Por que eles não estão fiscalizando, né? Então, acho que sim, que é importante a comunidade vir para cá e cobrar desse órgão regulador, né? Concordo com o colega vereador Juliano ali, o projeto da escola ali, colégio estadual, já deveria, não só o projeto, mas a obra deveria estar pronta, né? Mas discordo do teu pronunciamento aí que foi entregue somente cobertura lá no espaço do 1º de maio, né? A escola lá foi entregue 2 salas de aula bem amplas, um laboratório de informática amplo também, gigante, banheiros externos, inclusive adaptado para pessoas com deficiência, e uma estrutura preparada lá para atender mais ou menos em torno de 80 a 100 crianças no contraturno integral, né? Então, é um avanço enorme que o município dá, plantando uma semente nessa questão do turno integral. Eu acredito que, quando estiver pronta a Escola do América, vai ser mais um avanço enorme também. Então, eu acredito que essas pequenas coisas, pequenas obras aí que fazem a diferença para o município, e dou parabéns para o Poder Executivo que está dando essa oportunidade e fazendo algumas obras de tão importância para nós, farroupilhenses, e para nossas crianças. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei Monteiro. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente. Eu acredito, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que está na hora de nós chamarmos o GERCOM e o gerente aqui nessa casa, né? Eu acho que está na hora de nós fazermos um requerimento e trazer o Estado aqui e trazer a Secretaria do município aqui, porque é inadmissível nós termos que judicializar, né, os direitos que são da comunidade. Então, imagino que a casa toda possa fazer essa convocação, né, para o GERCOM e o gerente, né? É claro que atrás desses nomes deve ter algumas pessoas, então vamos trazê-los até essa casa. Quero renovar aqui o convite à comunidade que está aqui e às demais pessoas que estão nos acompanhando. Amanhã vai ser uma importante audiência pública, né, que nós vamos aqui receber, inclusive representante já da UCS, a qual foi confirmado pelo doutor Juliano, que esteve hoje pela manhã. Então, amanhã também vai ter um representante da UCS aqui, que já vai trabalhar o plano municipal de saneamento básico. Acredito que sim, a comunicação com esta casa precisa melhorar, né? Acredito que a relevância desta casa tem sido um grande diferencial no município, haja visto o trabalho que nós desempenhamos no ano de 2025 quanto ao grupo de trabalho em que eu pude presidir, o vereador Roque foi vice-presidente e o vereador Joel foi o relator, e todos contribuíram.
e nós fizemos 14 apontamentos, inclusive um dos apontamentos era que se procurasse um caminho, né, o melhor caminho para a Farroupilha. Então acredito que esta casa tem um papel fundamental. Então eu quero também convidar Vossas Excelências para logo ao final da sessão nós temos uma reunião de trabalho logo após essa sessão. Encerrado o espaço do presidente, encaminhamento de proposições, agora sim, encaminhamento de proposições às comissões de legislação, justiça e redação, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar, a emenda substitutiva número 01/2026 ao projeto de resolução 01/2026, o PL do Legislativo número 003/2026, o PL do Legislativo 005/2026, as comissões de legislação, justiça e redação, orçamento, finanças e contas públicas, o PL do Legislativo número 004/2026. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.